Boa tarde, hoje, terça-feira, 22 de julho de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. Investigação sobre a morte do italiano Enzo Albanese aponta a presença da máfia italiana no Rio Grande do Norte. A Secretaria Estadual da Educação pode ter 500 funcionários fantasmas. Robson Faria diz que não vai rejeitar voto da governadora Rosalba. O procurador junto ao Tribunal de Contas do Estado, Luciano Ramos, é o entrevistado desta terça-feira. Agora no RN Acontece. Uma mulher ainda não identificada foi morta a tiros na madrugada de hoje. O crime aconteceu no bairro Mãe Luísa, zona leste da capital. De acordo com populares, foram efetuados 3 disparos de arma de fogo por volta das 2 da manhã. Segundo a Polícia Militar, a vítima ainda não foi identificada e também ainda não há suspeitos para o crime. Agentes da Delegacia de Plantão da Zona Sul foram acionados, porém não conseguiram apurar mais informações sobre as causas do assassinato. Investigação sobre a morte do italiano Enzo Albanese aponta a presença da máfia da Itália no Rio Grande do Norte. Veja na reportagem. 8 disparos tiraram a vida do italiano Enzo Albanese em maio deste ano. 3 tiros atingiram as pernas do administrador e 5 a cabeça do estrangeiro. Albanese foi jurado de morte após denunciar um esquema fraudulento de compra e venda de imóveis nos municípios de Yelmo Marinho, Extremóis e Ceará-Mirim. A morte de Albanese não foi apenas mais um homicídio registrado aqui no estado. O crime pode ter ligação com a máfia italiana. As investigações apontam a presença de mafiosos no Rio Grande do Norte. O objetivo central da investigação é o homicídio de Enzo Albanese. Durante a investigação, realmente detectamos a atuação, de máfias no aporte de capitais de investimentos nos terrenos e nos imóveis adquiridos pelas empresas do Ladogana. Mas esse trabalho está sendo realizado pela polícia italiana e também pelo Ministério Público aqui do Rio Grande do Norte. É quem estão investigando as empresas que o Ladogana utilizava de fachada como imobiliária. A máfia italiana estaria agindo aqui no estado com a ajuda de potiguares, entre eles o policial militar Alexandre Douglas, que está preso. O PM, segundo as investigações, prestava serviço de segurança privada ao mandante do homicídio de Albanese, o também italiano Pietro Ladogana, sócio de pelo menos 10 empresas fantasmas do ramo da construção. O advogado do PM falou sobre o envolvimento do cliente dele com o assassinato de Enzo Albanese e garante que o policial é inocente. Nos autos não figura, estamos aqui, tem 802 laudas aqui no processo, não tem uma linha, uma prova concreta que coloque o Douglas no local do crime, que coloque o Douglas como sendo o executor. A relação do Douglas era apenas uma relação de prestação de serviço da sua empresa privada, prestava serviço para o Pietro e qualquer outra pessoa, independente. O Douglas não procura saber se a pessoa está lícita ou está ilícita, está ilegal no país. Já o delegado Raimundo Rolim, que está à frente do caso, diz que há fortes indícios da participação do cabo da PM, Alexandre Douglas, no homicídio do italiano e que não há dúvida da participação do policial no crime. Fortes indícios de que as pessoas que estão presas têm envolvimento com o homicídio, Principalmente o homem que está preso, ele tinha um Corolla prata e 10 dias depois do crime ele se desfez desse veículo. E o veículo utilizado no crime foi um Corolla prata. A vítima também foi ameaçada de morte 30 dias antes do crime no estacionamento do supermercado Favoritos ali na Roberto Freire. E a vítima relata que quem fez essa ameaça contra ele foi a pessoa que está presa. Olha, trata-se de um caso extremamente rumoroso. O prefeito de Extremóis, Klaus Rego, o chefe do gabinete civil da prefeitura, Victor Ciarline, e os secretários Adriano Veras e Sidney Soares foram intimados a prestar depoimento sobre o assassinato do italiano Enzo Albanese, morto no dia 2 de maio, Macio, Zona Sul de Natal, conforme a reportagem. Segundo a Polícia Civil, a morte tem relação com crimes de fraudes na compra e venda de imóveis no município de Extremóis, além da falsificação de documentos e lavagem de dinheiro.
com exceção de Vitor Ciarlini, que já foi ouvido ontem pela manhã. Os demais depoimentos estão marcados para hoje. De acordo com o delegado Raimundo Rolim, todas essas pessoas tiveram contato com os negócios do italiano Pietro Ladoganda, que é o principal suspeito de ser o mandante da morte do italiano. Mas o delegado não esclareceu se o prefeito, os secretários, têm envolvimento no esquema. Esses depoimentos fazem parte da última etapa do inquérito. Após isso, o delegado vai entregar o inquérito à Justiça. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta terça-feira, dia 22 de julho. A Tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal: o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte convoca procurador-geral para explicar auxílio moradia. O conselheiro do TCE, Gilberto Jales, convocou o procurador-geral de Justiça, Rinaldo Reis, para esclarecer pagamento do auxílio moradia a membros do Ministério Público. Jales analisa a representação do procurador junto ao TCE, Luciano Ramos, que defende a inconstitucionalidade do benefício. Luciano Ramos, que é meu entrevistado hoje no RN Acontece. Daqui a pouquinho ele vai explicar para a gente melhor este pedido que ele fez ao Tribunal de Contas. O Novo Jornal diz aqui: só falta o turista. Terminal de passageiros é concluído e apresentado aos empresários do ramo, mas não possui fluxo turístico que assegure agora a viabilização comercial da estrutura. É o destaque do Novo Jornal. Veja a seguir: Secretaria Estadual de Educação pode ter 500 funcionários fantasmas. Eu volto em instantes. O RN Acontece. Enquanto faltam professores nas salas de aula do Rio Grande do Norte, a Secretaria de Educação do Estado conta com pelo menos 500 funcionários fantasmas. Os servidores que não se apresentarem até esta quarta-feira podem perder o cargo. Pátio lotado e salas de aula vazias. O cenário nesta escola estadual de Natal se repete praticamente todos os dias. Alunos sem estudar, porque não há quem lecione algumas disciplinas. Savana está aqui há 3 anos e só concluiu o ensino fundamental porque o professor de ciências deu aulas de matemática. Ele não dava conteúdo direito, ficava às vezes sem saber. A gente que tinha que ensinar ele o conteúdo que a professora tinha continuado e ela não terminou. Faltam profissionais, sobra gente recebendo sem trabalhar. Um censo realizado pela própria Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte revelou que há 550 funcionários fantasmas. Nós temos entre 500 e 550 servidores que estão numa lista publicada no Diário Oficial. Até quarta-feira terão que apresentar-se e a partir daí nós encaminharemos os nomes dos desaparecidos para a comissão que estará acompanhando esse processo. A maioria dos servidores desaparecidos é formada por professores, que poderiam reduzir a carência de cerca de 400 profissionais no estado. Muitas vezes a gente chega aqui e não tem um professor ou só tem um para dar aula, quando era para vir 4 ou 5. Os servidores desaparecidos representam um gasto anual de 3 milhões de reais. Eles podem ser processados por abandono de emprego, mas o principal prejuízo está na formação dos alunos. Sempre vai estar o aluno no pátio, sempre vai ficar reclamações dos pais, que está faltando professor, que o aluno não está vendo aquele conteúdo, como também em relação ao conteúdo que o aluno deixa de ver. Ítalo veio do interior para estudar na capital e tem de explicar ao pai porque sempre chega mais cedo em casa. Meu pai acha que não está estudando, né? Eleições de 2014. O candidato do PSD ao governo do estado, Robson Faria, disse hoje que não vai rejeitar o voto da governadora Rosalba Ciarlini nas eleições deste ano. Rosalba é uma cidadã, é uma mulher, ela ou Maria ou Marisa ou qualquer pessoa tem um livre arbítrio para votar em quem quiser. Disse Robson: eu não sou prepotente ou arrogante para rejeitar o voto de ninguém. Comentou hoje ele numa entrevista a mim no Jornal 96, na rodada entrevista com os candidatos ao governo do estado. Robson Faria lembrou que emprestou seu capital político para eleger Rosalba em 2010 e saiu do governo por divergir da governadora. Abre aspas, o vice-governador falou: o candidato do acordão
não votou em Rosalba, aderiu e indicou nomes para 7 secretarias do governo. Passou 4 anos no governo e, de maneira oportunista, rompeu para apresentar um discurso de oposição, fecha aspas, alfinetou o candidato, no caso, alfinetou o adversário dele, Henrique Eduardo Alves, que é o candidato do PMDB. Na entrevista que me concedeu hoje, Robson Faria falou sobre suas propostas para a segurança pública, educação e saúde. Ele prometeu criar um serviço de entrega de medicamentos via correio para idosos e portadores de doenças que não podem enfrentar as longas filas da Unicat, que é a central de medicamentos. Robson Faria também prometeu dar prioridade ao turismo do Rio Grande do Norte. Disse que vai baixar a alíquota do querosene de aviação para atrair novos voos para o estado, como fizeram os estados vizinhos da Paraíba e do Ceará. O candidato do PSD falou na instalação de um novo porto no litoral do estado, mas revelou que não está convencido sobre a localização em Porto do Mangue, como é falada hoje pelos empresários. Robson Faria quer dar atenção especial aos investimentos no setor de energia eólica. Robson disse ainda que não se arrepende de ter apoiado a aprovação de quase 30 planos de cálculo de salários do serviço público estadual e disse que vai governar em sintonia com o servidor público. Robson prometeu aumentar os efetivos das polícias militar e civil. Amanhã eu vou entrevistar Robério Paulino, do PSOL, na série de entrevistas no Jornal 96. Na quinta-feira será a vez do candidato Henrique Eduardo Alves, do PMDB, e na sexta-feira Simone Dutra, do PSTU, nessa primeira rodada de entrevistas no Jornal 96 da 96 FM. Acompanhe. No próximo bloco eu vou entrevistar o procurador junto ao Tribunal de Contas do Estado, Luciano Ramos. Eu volto em instantes, o RN Acontece. O Tribunal de Contas do Estado está analisando o pagamento de auxílio moradia a membros do Ministério Público Estadual. Para o procurador junto ao TCE, Luciano Ramos, o pagamento é inconstitucional. Procurador, é nosso convidado hoje aqui no RN Acontece. Boa tarde, procurador. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, telespectadores. O auxílio moradia é pago a mais de 200 membros do Ministério Público. Por que é que o senhor considerou ilegal e solicitou a investigação por parte dos conselheiros? Bem, Diógenes, em relação à previsão legal desse auxílio moradia, existe a previsão legal, existe na Lei Orgânica do Ministério Público Estadual esta previsão desde 1996. Porém, de lá para cá, o Ministério Público do Estado não tinha procedido uma regulamentação para efetuar esse pagamento e o fez recentemente, agora em maio, e os critérios que foram fixados para este pagamento é que levam a desnaturar esse pagamento, ou seja, se você comparar com o que a Constituição Federal manda como possível para pagamento para estas carreiras, isso vale também para o âmbito do Poder Judiciário, que tem resolução equivalente, porém ainda não começou a pagar, você tem um regime de subsídios, ou seja, a sua remuneração só pode ter exclusivamente uma parcela de pagamento. Não é possível agregar a esta parcela, a título de remuneração, auxílios ou coisas desse tipo. Apenas é possível você ter indenizações. Porém, da maneira como foi estabelecido o critério para pagamento do auxílio moradia, ao invés de ter caráter indenizatório, porque teria que ter alguma vinculação com o fato a ser indenizado, ele acaba por ter caráter remuneratório e aí nós retornamos ao problema de que o regime de subsídios não comporta então, essa outra este parcela. O ponto de conflito que o senhor questiona, quer dizer, Exato. O benefício que deveria ter o caráter indenizatório, a seu ver, né, do seu ponto de vista, ele tem caráter remuneratório. Exatamente. Inclusive, essa foi a argumentação que levou a algumas apreciações, tanto do Conselho Nacional do Ministério Público, quanto do TCU, recentemente. O TCU, ele suspendeu um auxílio moradia que vinha sendo pago pelo TRT do Piauí, também sobre o mesmo critério, considerando que
é incompatível com o sistema de subsídio um pagamento de auxílio de moradia amplo a tal ponto que se converta em remuneração. E aí, de maneira bastante precisa, para a gente esclarecer os nossos telespectadores, hoje, de acordo com o primeiro pagamento que foi feito do auxílio moradia, não são 206 que recebem. Esse número 206 é o universo possível de beneficiários. Porém, isso depende de requerimento. Então, nem todos os 206 que tinham, de acordo com os critérios da resolução, a possibilidade de requerer o auxílio moradia, nem todos efetivamente requereram. Aproximadamente 58% é a requisição no primeiro mês. Não há nenhuma garantia que nos próximos meses esse número não venha a aumentar. E por isto, o pedido de suspensão desse pagamento, enquanto não se tenha critérios que restringam ele ao caráter indenizatório. Procurador, de acordo com a lei, quando é cabível o pagamento do auxílio moradia? Existem critérios estabelecidos de maneira diversa por vários órgãos. O Ministério Público de Contas considera que só é válido, só se adstringe ao aspecto indenizatório quando este critério estiver vinculado a um fato a ser indenizado inerente ao exercício da função. E aí, de maneira clara, por exemplo, não seria cabível indenizar a título de auxílio moradia alguém que não tem gasto com moradia em decorrência do exercício da função. Por exemplo, alguém que tem residência em Natal e está lotado na região metropolitana de Natal ou no interior. E estes profissionais, estes agentes, né, do Ministério Público, o operador, eles estão recebendo, morando na mesma cidade, com residência, eles estão recebendo auxílio? Pelo critério estabelecido pela resolução 211, que é a que o Ministério Público de Contas se contrapõe, sim, eles estão aptos a receber. Alguns requereram e outros não, mas estão aptos a requerer. Por exemplo, o Ministério Público Federal, que tem uma resolução sobre o pagamento do auxílio moradia, não paga nessa hipótese. Por isso é que, no Ministério Público Federal, só 7% dos membros daquela instituição estão aptos a receber. No Ministério Público do Rio Grande do Norte, 85% dos 85%. 85%. Porque seria o caso daquele promotor que vai trabalhar naquela comarca distante do local da residência dela, esse teria direito a receber o benefício. Desde que ele tenha gastos com moradia. E por isto que o Ministério Público de Contas aponta que você teria que comprovar esse gasto com moradia. Por exemplo, mais uma vez utilizando-se do exemplo do Ministério Público Federal, há necessidade de comprovar que você tem um contrato de locação naquela localidade, que você tem eventualmente alguns que não têm contrato de locação, gastos com diárias de hotel e atrelado a este gasto. Então você teria que comprovar mês a mês que efetivamente esse gasto foi utilizado. E nada disso está ocorrendo nesse momento? Pelos critérios estabelecidos pela resolução, não se exige isso. Além do Ministério Público do Rio Grande do Norte, há outros órgãos dentro do Ministério Público que estão pagando esse auxílio, né, de outros estados, não? Em relação ao Ministério Público, alguns estados pagam. Existe um levantamento da Folha de São Paulo, e esse levantamento é do primeiro semestre, que 13 efetuariam o pagamento, aí já incluído... Entre os quais o Ministério Público do Rio Grande do Norte. O Ministério Público do Rio Grande do Norte. E há, além do Ministério Público, outros poderes e outros órgãos que pagam. Por exemplo, como disse, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte tem uma resolução recente, deste mês de julho, nos mesmos moldes, inclusive do Ministério Público do Rio Grande do Norte, e que também, em face dessa resolução, o Ministério Público de Contas instaurou procedimento preparatório e aguarda informações do presidente do Tribunal de Justiça para dar o sequenciamento a esse procedimento. O senhor pediu a suspensão, essa análise está sendo feita pelos conselheiros, inclusive o conselheiro que está cuidando desse processo é o Gilberto Jales, inclusive convocou o procurador de Justiça, Rinaldo Reis, para que ele preste as informações do órgão, mas a decisão é da Justiça Estadual.
O pedido vai ser encaminhado à Justiça Estadual. São âmbitos diferentes de apreciação. Nós estamos no âmbito do controle externo, averiguando a validade deste pagamento. Toda e qualquer despesa pública passa por uma prestação de contas dessa despesa pública, compete tanto ao Tribunal de Contas do Estado quanto ao Poder Legislativo fazer o controle externo dessa despesa. Então, o Tribunal de Contas, sim, terá apreciação e decidirá a respeito disso. Nada obstante, existem ações no Supremo Tribunal Federal que também discutem esta matéria. Se eventualmente o Supremo Tribunal Federal decidir, inclusive dando efeito erga omnes, que é uma expressão em latim, dando efeitos a todos aplicável dessa decisão, evidentemente o Tribunal de Contas terá que seguir. Mas essa decisão ainda não existe. O que existem são ações. E apenas fazendo o Mas registro... a suspensão depende de uma decisão do Judiciário, claro. A suspensão não. A suspensão, o próprio Tribunal de Contas, apreciando a cautelar, pode suspender. E é isso que o Ministério Público de Contas pede. Isto não impede que, uma vez essa decisão proferida, os interessados vão ao Poder Judiciário, venham a questionar isso judicialmente, e aí o Judiciário terá no seu âmbito de atuação. E esse é um registro, Jorge. A decisão, inclusive que se refere ao jornal, é pedido do Ministério Público de Contas que haja a citação do Ministério Público Estadual para que ele apresente as suas razões. Claro. Né? Então, esse prazo de 72 horas fixado é para que se instaure o devido processo legal, que essa discussão seja o mais democrática e ampla possível, inclusive num processo que é público. É isso, então vamos aguardar as explicações do Ministério Público. Ainda no âmbito do Ministério Público Estadual, o senhor analisou o caso do aluguel, né, do prédio, aliás, a compra, né, de um imóvel que não foi utilizado pelo Ministério Público, e esse imóvel até hoje está aí dando prejuízo. Qual foi a conclusão que o senhor chegou em relação à compra do imóvel no centro de Natal? Essa aquisição do imóvel, à época, o Ministério Público de Contas considerou que havia indícios suficientes para se pedir uma inspeção. Essa requisição foi feita, designado o conselheiro Gilberto Jales como relator, foi deferida a inspeção e encontra-se em fase de conclusão do relatório por parte do corpo instrutivo do Tribunal de Contas do Estado. Após a conclusão deste relatório, é que o Ministério Público de Contas dará o encaminhamento. O senhor já tem uma opinião formada a respeito deste caso? Estamos numa fase investigatória. Então, como tal, aguardo a conclusão dessa apuração para dar o encaminhamento cabível. E em relação às folhas de pagamento, que também foi aberto um processo de análise dessa... Foi feito, inclusive, requisitado várias informações do governo do Estado. Em que pé está essa investigação? Tem 2 processos que estão se debruçando sobre esse assunto. Um deles é o julgamento das contas anuais de 2013, que muito provavelmente estamos em vias de ver esse julgamento em plenário. Ele se encontra sob a relatoria do conselheiro Carlos Thompson e acredito que ainda no início deste segundo semestre haja o julgamento dessas contas anuais. O conteúdo da folha mesmo. O outro é um âmbito mais restrito e diz respeito à representação do Ministério Público de Contas, que, tal qual a referência que fiz há pouco, quanto ao prédio, está em apuração e em vias de conclusão do relatório por parte do corpo instrutivo. Então, logo esse relatório seja encaminhado a ver o direcionamento por parte do Ministério Público de Contas. Basicamente, a grande dúvida hoje existente e que esse processo tenta aclarar é se há disponibilidade financeira para a efetivação desse pagamento na data prevista legalmente. Então, logo o corpo instrutivo chegue a esta conclusão, temos a possibilidade de pedir eventualmente uma cautelar, pedir bloqueio de determinados recursos para que esse pagamento seja regularizado. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do procurador Luciano Ramos, procurador junto ao Tribunal de Contas do Estado. Obrigado, boa sorte, bom trabalho. Eu que agradeço, uma boa tarde. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Obrigado pela audiência. Você vai ficar em companhia do Robson Cidadão no Boa Tarde Cidadão. Eu volto amanhã aqui
aqui na Band.